Boa noite a todos. Meu nome é Nelson, é sobre o capítulo 13, mas na verdade é sobre um título específico. A gente, ao longo dos anos no CEL, a gente acabou mudando os temas das palestras, né? Porque antigamente era sobre o capítulo do Evangelho. Então, por exemplo, a palestra do capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei. E às vezes as pessoas olhavam esses temas e não era atrativo, as pessoas não entendiam, né? E a gente começou a mudar os temas das palestras para que vocês pudessem compreender, né? Por exemplo, o tema de hoje é auto-amor. Bom, é compreensível de alguém poder ler isso lá. Esse tema, ele interessa. É uma noite que eu vou lá no CEL e assistir a palestra. Então a gente tem procurado colocar os temas de uma forma mais simples, para que vocês possam se identificar, para que possam vir aqui sabendo qual é o assunto, e ele é referente ao capítulo, mais para o palestrante, né? E para vocês é mais a questão do tema. Então o tema de hoje é auto-amor. Vocês imaginem o seguinte: vocês vêm no CEL, pegam uma ficha e vão a um atendimento. E lá vocês recebem um passe e a pessoa lhe dá a seguinte orientação: se amar mais. E aí tu pergunta, é meio subjetivo, né? O que significa se amar mais? E aí nós vemos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, e tem um mandamento maior. E o mandamento maior diz o seguinte, o item diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhantes a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse mandamento maior, Jesus não diz o seguinte, ele diz assim: quando vocês forem perfeitos, vocês poderão se amar e amar ao próximo. Ele não disse isso. Por que ele não disse isso? Porque ele sabe que nós somos seres humanos imperfeitos. E, na verdade, isso é uma tríade, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Eu não consigo amar a Deus se eu não amar a mim, se eu não amar ao próximo. Eu não consigo amar ao próximo se eu não amar a mim, se eu não amar a Deus. E eu não consigo amar a Deus se eu não amar a mim e se eu não amar ao próximo. Mas nós poderíamos dizer o seguinte: mas eu me amo. Eu faço tudo que está ao meu alcance para mim ser feliz. Isso não é auto-amor. Isso tem um outro nome que a gente chama de egoísmo. O egoísmo é isso. É eu que dou tudo para mim e nada para os outros. De não compartilhar. Eu sou egocêntrico, ou seja, eu sou o centro das atenções, eu sou o centro da minha família, que gira em torno de mim. Quando eu tomo uma decisão que parece ser boa, ela é apenas para me beneficiar. E, na verdade, quando a gente toma qualquer decisão na nossa vida, ela envolve todos que estão ao nosso redor. Seja ela boa ou má, a decisão ela envolve a esposa, o esposo, os filhos, os amigos, os colegas de trabalho, a todos. Ou seja, quando a gente diz que eu faço o que quiser da minha vida, não é verdade. Porque o que tu faz da tua vida implica a todos. Outra coisa que dizemos muito, que vocês já devem ter escutado,
né? Eu não pedi para vir, não pedi para nascer. Na verdade, todos queríamos estar aqui. E para estarmos aqui, foi realizada uma programação espiritual, que é diferente de destino. O nosso destino é ser feliz ao final da jornada. Mas para chegar ao final da jornada, existem vários caminhos. E esses caminhos, quem escolhe somos nós. Por isso o livre-arbítrio, senão não teria razão. Se o meu destino, se fosse destino e ele tivesse traçado desde que eu nasci, eu não precisaria fazer nada. Eu não precisaria trabalhar, eu não precisaria estudar, porque ele iria acontecer de qualquer forma. E algumas pessoas acham que, né, que o Espiritismo diz que a gente vem aqui apenas para saldar os débitos, para pagar os nossos pecados. Não. Não é essa a ideia do Espiritismo. Porque você imagine bem que se numa outra encarnação eu venho com uma pessoa e eu acabo matando essa pessoa, e numa segunda encarnação eu venho novamente com essa pessoa, né, para que ela possa talvez me matar, isso seria um círculo vicioso que não acabaria nunca. E outra, se essa pessoa, né, que foi vítima nesse primeiro momento, ela viesse numa segunda encarnação comigo, ela estaria sofrendo pela segunda vez, com a possibilidade de eu cometer o mesmo ato. Então, na verdade, a nossa jornada é como se fosse do início desse palco até o final do palco. Lá no final, todos nós seremos felizes. Alguns vão chegar no final do palco mais rápido, outros mais tarde. Vai depender das escolhas que cada um de nós faz. E às vezes as pessoas acham que quando chegarem no final do palco e estiverem chegando no plano espiritual, de que vai ter alguém sentado lá e alguns à esquerda e outros à direita. Uns vão ser felizes, outros não vão ser felizes. E não funciona desta forma. Eu sempre costumo dizer que a questão da espiritualidade é um elevador que tu sobe e ele não tem botão para te acionar o andar para onde tu vai. É a tua consciência, aquilo que tu plantou, que tu colheu, é que vai dizer quem tu é e vai dizer em que andar você vai descer. Tudo que acontece na nossa vida, os únicos responsáveis somos nós mesmos. As únicas pessoas que podem nos fazer felizes ou infelizes somos nós. E por muitas vezes a gente terceiriza. A nossa felicidade coloca na mão de outra pessoa e diz: eu não vou ser feliz sem esta pessoa. Tu dá um poder para alguém sobre a tua vida, sobre a tua felicidade, sobre a tua infelicidade. Por que isso? Porque é mais fácil a gente transferir responsabilidade. E quando a gente fala disso tudo, nós estamos falando de auto-amor. E aí, para falar de auto-amor, nós temos que falar primeiramente de autoconhecimento. Ou seja, quem eu sou. Eu sou apenas um corpo físico? Ou eu sou um espírito que está vivenciando uma experiência na carne aqui nesse plano? Será que felicidade é apenas as questões de bens materiais? É ter a minha casa, é ter o meu carro? É ter um bom emprego? Se nós percebemos, essas coisas materiais são importantes na nossa vida. Porque a gente quer conforto para nós e para as pessoas que a gente ama. Mas no momento que a gente consegue uma conquista, por exemplo, de um carro, a gente fica muito feliz.
né? Mas logo em seguida, o que fica comprando à vista é o carnê. E depois da gente pagar o carro, ou antes de terminar de pagar esse carro, a gente já está querendo trocar ele. Porque no momento que a gente consegue adquirir algo que era um sonho, a gente parte para outros sonhos, para outros objetivos. Ou seja, nas questões materiais nós vamos estar sempre em busca de algo mais. Isso é errado? Claro que não. Mas felicidade não é apenas isso. Nós vemos aqui, como eu disse anteriormente, para aprender o único ensinamento, que é o amor. E aí nós temos que entender o que significa amor para nós. Para cada um de nós. Vocês já ouviram falar em processo obsessivo natural? Um palestrante, processo obsessivo natural é o que acontece com as pessoas quando antes de se casarem, e eles chamam de paixão, que é quando a gente apenas vê nas outras pessoas aquilo que a gente quer ver. E na verdade, a gente só vai conhecer o verdadeiro amor depois que a gente passa a conhecer a pessoa e passa a aceitar tanto as suas virtudes quanto as suas limitações. Entender que nós somos seres humanos imperfeitos, todos nós, por isso estamos nesse plano, apenas com missões diferentes e com ferramentas diferentes. É como se, eu gosto de dizer que Deus nos traz esse plano para arar a terra e dá a cada um de nós uma ferramenta diferente. Ela não é nem melhor e pior, apenas diferente, para que a gente possa realizar o nosso trabalho. E que trabalho é esse? De nos tornarmos um ser humano melhor. E quando eu digo se tornar um ser humano melhor, significa que essa comparação, para mim saber se eu estou melhor que ontem, não é em relação às outras pessoas. Isso é externo. A comparação que eu tenho que saber se hoje eu estou melhor, se eu aprendi algo, é em relação a mim mesmo no dia de ontem. O que eu evoluí de ontem para hoje? Porque só nós, no nosso íntimo, sabemos quais são as nossas limitações. Muitas vezes, as pessoas que nós não gostamos por algum motivo, são pessoas que servem de espelho para nós. São coisas que talvez a gente tenha que mudar em nós, que nós não gostamos nas outras pessoas, mas não aceitamos. Ninguém está por acaso na nossa vida. Todos nós estamos nos lugares certos, nas famílias certas, no lugar onde deveríamos estar, para que a gente pudesse aprender com essas pessoas, para que a gente pudesse ensinar essas pessoas, para que a gente pudesse crescer juntos. Porque para mim amor é isto, é compartilhar, é ter a capacidade de apoiar, auxiliar o outro no momento de dificuldade e vice-versa. Muitas vezes apoiar alguém significa não apontar o dedo e dizer que a pessoa, eu te avisei que tu ia errar. Não, é estar lá junto para abraçar e dizer, olha, apesar do momento difícil, eu estou do teu lado para te apoiar.